Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para falar um pouquinho sobre equação linear, né? O que seria isso, pessoal? Basicamente então a definição seria toda equação que pode ser escrita na forma de A1x1 mais A2x2 mais ANxN igual a B, né? Olha gente, olhando assim fica bem vago, né? Esse monte de AX1, AX2, não é isso? Isso aqui acaba ficando bastante vago para nós, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar colocar isso aqui dentro de uma situação problema, só para a gente ver o que seria. Então, ó, vamos lá, vamos pegar essa situação problema aqui. Ó. Em um retângulo de perímetro 46, cada uma das suas diagonais mede 17. Quais as dimensões desse retângulo, né? Então tá, pessoal, ó, então aqui a ideia nossa não é nem de fazer esses cálculos, tá? A ideia nossa é só de pegar essa situação, problema aqui, e tentar nos relacionar com uma equação linear, tá? Então nós só vamos tentar relacionar. Olha, se eu quero saber quanto que mede esse lado e esse lado, eu tenho que falar o quê? Eu tenho que assumir que um deles vai ser x, certo? Que eu não sei, né? Ainda não sei quanto vale. E tenho que assumir que o outro será y, não é isso? Eu tenho que falar que isso aqui é uma incógnita x, né? Que é um valor que eu não sei. E isso aqui é uma incógnita y, que é um valor que eu também não sei, tá? Então tá, pessoal, como que a gente poderia relacionar isso aqui, ó? O exercício está falando para nós que o perímetro dele é quanto? É de 46, não é? Então o perímetro dele tem que ter 46. Ele não fala se é centímetros, se é metros, ele só fornece que seria de 46 unidades de comprimento, tá? Então tá, beleza. Gente, eu sei que o perímetro é a soma de todos os lados, não é isso? Então, olha, se eu estou falando para vocês que esse lado tem x, esse lado aqui também teria que ter x, não é? Se eu estou falando para vocês que esse segmento tem y, esse segmento aqui também teria que ter y, não é isso? Então eu posso assumir que 2x, ó, 2x mais 2y é igual a quanto? É igual a 46, certo? Olha aqui, ó, a soma de todos os lados, ó, nós temos 2x e nós temos 2y, é igual ao perímetro. E o exercício forneceu que o perímetro é de 46, certo? Olha, ainda poderia simplificar isso aqui, ó. Eu ainda posso dividir isso aqui tudo pelo número 2, ó, e posso simplificar, porque o 2 e o 46 eles são múltiplos do próprio 2, né? Então aqui ficaria x mais y é igual a 23, certo? X mais y é igual a 23. Beleza, qual seria a outra relação que nós podemos colocar em prática aqui? Ó? A outra relação que nós podemos colocar em prática aqui seria qual? Eu posso observar que aqui eu tenho um ângulo reto. Olha aqui, ó, eu posso estar observando que aqui eu tenho ângulo reto. Então, pessoal, se eu sei que esse segmento aqui ele mede 17, eu posso estar colocando aqui teorema de Pitágoras. Isso mesmo. Olha aqui, eu posso estar colocando aqui nessa parte teorema de Pitágoras, tá? Então, gente, ó, o que esse teorema ele diz para nós? Ele nos diz que a soma dos dois catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Lembrando para vocês que hipotenusa é sempre o segmento que está oposto ao nosso ângulo reto. Ó. Então, aqui de um modo simples, eu posso falar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 17 ao quadrado. Olha aqui, eu já posso fazer esse cálculo aqui, ó, 17 ao quadrado é 289. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 289. Beleza, pessoal? Ó, então eu posso falar que isso aqui, ó, é um sistema de equações. Não é isso? Ó? Eu posso falar que isso aqui é um sistema de equações. Nós já vimos isso aqui em outros anos, certo? Então, pessoal, ó, tá, mas a gente montou essa situação toda, não foi para fazer os cálculos, não foi para achar quanto vale x, não foi para achar quanto vale y. Foi para nós definirmos de uma forma prática o que é uma equação linear. Tá, pessoal? Então, gente, de um modo simples, equação linear seria equação que apresenta incógnita e apresenta coeficiente e o expoente dela sempre vai ser 1. Então, aqui, ó, o que nós temos aqui? Ó? A1x1. O que significa isso? Significa que eu tenho um coeficiente A, certo, pessoal? Coeficiente, para quem não se lembra, é sempre o número que está multiplicando a nossa letra, né? Ou seja, é sempre o número que está multiplicando a nossa incógnita, tá? Então aqui nós temos um coeficiente A multiplicando uma letra que está elevado a 1. Ó. Lembrando que sempre que nós não temos nada, é como se o expoente fosse 1. Certo, pessoal? Ó, então eu posso falar que essa primeira aqui, ó, ela seria uma equação linear. Olha aqui, ó. Por quê, pessoal?
Por quê? Porque nós temos x mais y igual ao número 23 e o expoente de todos eles, o expoente do x e do y, ele vai ser 1, não é? X sozinho é a mesma coisa que x elevado a 1, assim como y sozinho é a mesma coisa que y elevado a 1, certo? Então, isso aqui ó, é uma equação linear. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos definir ela. Equação linear, certo? Ah, professor, por quê? Porque nós temos coeficientes, nós temos incógnitas e o expoente das nossas incógnitas é 1, certo? Ô, gente, esse termo B aqui, ó, que eu ainda não tinha falado sobre ele, ele vai ser quem? Ele vai ser o nosso termo independente. Olha aqui, ó, ele vai ser o nosso termo independente. Certo, pessoal? Então, aqui no caso dessa primeira, o nosso termo independente seria o número 23, tá? Ótimo, então essa primeira aqui é uma equação linear. Será que essa segunda é? Olha, pessoal, essa segunda aqui, se eu falei para vocês que o expoente da nossa letra, que o expoente da nossa incógnita tem que ser sempre 1, então essa daqui a gente já consegue perceber que não. Ó, olha aqui, ó, por quê? Porque o x ele está elevado à segunda potência, o y também está elevado à segunda potência, tá? Então aqui essa não é equação linear. Então, ó, equação não linear. Não linear. Certo? Beleza, pessoal, ó, uma outra coisa também que nós não podemos ter, ó, para que nós tenhamos uma equação linear, eu não posso ter uma letra multiplicando outra, tá? Olha aqui, por exemplo, vamos pegar uma situação aqui só para que vocês possam compreender isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 5x mais 7xy é igual a 15, ó. Isso aqui não poderia ser considerado a equação linear. Por quê, pessoal? Porque o x ele está multiplicando y, tá? E nós nunca podemos ter uma incógnita multiplicando outra, certo? Então nós temos que ter uma soma ou uma subtração entre elas, certo? Então aqui nós temos essa definição, tá? Então a definição ela fica meio vaga, então eu resolvi colocar essa situação para que vocês conseguissem ver na prática o que seria uma equação linear, beleza? Ótimo, gente. Então tá, então agora vamos tentar classificar elas, ó, só para ver como é que fica, ó, equações lineares e equações não lineares. Ó, então vamos lá, vamos tentar classificar elas. Ó, essa primeira, pessoal, como que a gente poderia classificar ela? Ó, essa primeira aqui, a gente pode classificar ela como não sendo uma equação linear. Por que não, professor? Porque, gente, aqui eu tenho que o x ele está multiplicando o y. Ó. E lembra que eu falei para vocês que eu nunca posso ter uma incógnita multiplicando outra? Então, essa primeira aqui ela seria equação não linear. Não linear. Certo? Beleza. Tá, e essa segunda aqui, pessoal? Como que a gente pode classificar ela? Ó, essa segunda aqui, beleza. Ó. Por quê? Eu tenho o x mais 4y mais z igual a 7. Ó. Todos os expoentes das minhas incógnitas são 1, certo? Todos eles. E eu não tenho nenhuma incógnita multiplicando outra. E eu tenho um termo independente que é o 7, certo? Então eu tenho coeficientes, eu tenho incógnitas, todas elevadas a 1, e eu tenho um termo independente que é 7. Então essa aqui eu consigo classificar ela como equação linear, certo? Ótimo. Beleza. E essa daqui, ó, 1 sobre x mais y mais z mais 5. Olha, pessoal, essa daqui, eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram que fosse. Olha aqui, ó, por quê? Ah, professor, porque eu tenho 1 sobre x, ó, o x ele está elevado a 1, o y também está elevado a 1, o z também. Só que, pessoal, vocês se esquecem que 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado na menos 1, certo? Ó, então, 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado na menos 1. A gente sabe que quando nós temos um número elevado na menos 1, o elevado na menos 1 indica o inverso dele. Então, 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado na menos 1. E lembra? O nosso expoente ele sempre tem que ser 1. Ele não pode ser menos 1, tá? Então, aqui, ó, por causa desse 1 sobre x, que é a mesma coisa que x elevado na menos 1, nós temos uma equação não linear, tá? Então, ó, equação não linear. Certo? Ótimo. Beleza. Vamos lá então agora. Ó. Pessoal, essa daqui, ó, o que a gente pode falar dela? Ó, essa daqui também, olhando assim, a gente tem, ó, o x ele está elevado a 1, né? E aí nós temos o 8 aqui e nós temos isso aqui igual a 5. Então, olhando assim, a gente também poderia falar que ela é uma equação linear. Mas na verdade ela não é. Sabe por quê, pessoal? Porque, ó,
Raiz quadrada de x, deixa eu fazer até uma setinha aqui, ó. Raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Olha aqui, ó. Lembra, pessoal? Lembra? Quando eu tenho uma raiz de x, ó, por exemplo, raiz de x é a mesma coisa que o x elevado a uma fração, que a parte de cima dela vai ser o expoente, né? O numerador dessa fração vai ser o expoente do número que está dentro da nossa raiz, e o denominador vai ser o índice dessa nossa raiz. Então, se eu tenho uma raiz quadrada, é a mesma coisa de o índice dela ser 2. Então, a raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio. E lembra que a gente viu? Ó, o expoente ele tem que ser 1. Então, por isso aqui, eu posso considerar que é uma equação não linear. Equação não linear. Certo? Beleza. Ó, gente, e essa última aqui, ó. Olha, essa última aqui, embora ela se pareça bastante com essa, ela vai ser. Olha aqui, pessoal, por que que ela vai ser, gente? Porque aqui nós vimos que nenhuma das nossas letras, pode estar elevada a um número diferente de 1, né? Ou seja, os nossos expoentes das letras, eles só podem ser 1, não é isso? Só que aqui, se vocês observarem bem, aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vezes x. Ó. O x está fora dessa raiz aqui. Ó. Eu tenho raiz quadrada de 2 vezes x. Então, o x ele está fora dessa raiz. Aqui também é a mesma coisa. Eu tenho raiz quadrada de 3 vezes y. Então, o y ele está fora dessa raiz aqui. Ó. Então, é como se eu tivesse x elevado a 1 e y elevado a 1. Não tenho nenhuma incógnita multiplicando outra, tenho um termo independente que é o 3, então eu posso falar que isso aqui é uma equação linear. Ó, equação linear. Certo? Gente, olha, então basicamente nessa aula nós vimos o que são as chamadas equações lineares, tá? Então era isso, pessoal, até a próxima e tchau!